Fala, time! E aí, galera? Bora lá. Calma. Vocês já aprenderam o que é um texto dissertativo argumentativo. Já aprenderam a diferença dele. Desculpa, o nariz está coçando e a mão está um pouco suja. Aprenderam a diferença dele para... Ai, poeira. Gente, antes disso, onde é que eu tô, cara? Onde é que eu tô? Estou gravando essa aula da minha casa em Imperatriz do Maranhão. Foi uma correria louca. Louca. Formatura do CFO, monografia, ainda tenho que escrever 40 páginas em uma semana. E a neném tá para nascer. Ai, que massa! Mas é a vida. Eu vim ver como é que está a minha casa. Não é a casa onde eu estou com a minha mulher, né? É a casa onde nós iremos morar. Legal. Então, enfim, ao que interessa. Vocês já aprenderam o que é o texto dissertativo, né? Já falei para vocês. Já aprenderam a diferença entre texto dissertativo, expositivo e argumentativo. Ok. Já ensinei a diferença entre argumentação e repertório sociocultural. Falei muito para vocês tomarem cuidado com as fontes dos repertórios. Inclusive, ouçam o episódio do podcast que fala sobre fontes de repertório. Vai dar uma clareada na mente, né? Gigantesca. Cara, só 10 minutos. Dá uma olhadinha. Inclusive, hoje é quinta. Eita, tinha que ter postado um episódio lá. Esqueci. Depois eu posto. Enfim, se liga. Já falei tudo isso para vocês. E essa é a nossa última live de nivelamento. Eu tô doido, cara. Tô doido. Essa é a nossa última aula de nivelamento. Tema dela, anota aí. Anota. Tema da aula de hoje, que está sendo gravada por conta dessa loucura de viagem. E eu não vou deixar vocês ficarem sem conteúdo nunca. Tema da aula de hoje. O que é projeto textual? Eu espero que você esteja anotando. Espero mesmo que você esteja anotando. O que é projeto textual? Tá dando para ouvir o caminhão passando na rua? Essa, né, é a vida de um professor que tem que gravar aula. Ok? Bora lá, vamos por partes. Primeira coisa. Os avaliadores, eles levam em consideração, sim, se o teu texto é bem projetado. Professor, como assim? Ai, meu Deus! Como assim? Dá para saber se o teu texto ele é um texto improvisado. Só pela forma como os elementos estão organizados e pela forma como você selecionou esses elementos. Dá para saber ou não se você selecionou, né, ao léu, se você pegou aqueles repertórios coringa, ou se você soube selecionar esse repertório. Dá para saber. Dá para saber porque os caras, eles têm, anos de experiência de análise textual. Então, entenda. Sempre que a gente fala assim, crie seu caderno de repertório, não é para que você fique memorizando frases prontas. Não é isso. É importante citações, é importante você saber fazer alusões históricas, mas o mais importante é você realizar a reflexão que o texto exige que você faça em cima, né, sobre esses repertórios, ok? Então, primeira coisa, saber organizar o texto é imprescindível, é essencial. Isso já faz com que o teu texto ele seja muito bem avaliado pelos avaliadores. Você não vai perder ponto algum, né, se você projetar bem o texto. Né? Em estilística, né, eu tenho certeza que quando você for organizar as suas ideias, pelas ideias serem muito boas, a estilística do texto também vai ficar muito boa, né? Ok? Eu tô agitado, gente. Eu tava varrendo casa aqui. Tô feliz. Enfim, vou voltar pra minha cidade. Graças a Deus, vai dar tudo certo. O que a gente tava falando? Estou percebendo que eu tô fazendo um devaneiozinho, né? É porque eu tô com saudade de vocês, saudade do ao vivo, saudade de conversar. A internet tá uma bosta,
né? Então, por isso que tá no gravado. Então, enfim. Tema da aula, projeto textual, né? Nossa aula vai falar da importância disso. Mas primeira coisa, o que é o projeto textual? O que é o projeto textual? Nada mais é do que a organização, escreve organização prévia, antecedente. Organização que antecede a escrita do texto. Projeto textual é a esquematização do texto. Alguns de vocês vão querer ser engenheiros. Engenheiros são projetistas. Os engenheiros, eles projetam as construções, né? Eles vão avaliar quais os melhores materiais, eles vão avaliar a melhor forma de fazer, eles vão avaliar o terreno, o tempo da obra, ok? Isso antes da obra estar feita, antes até de se pensar em fazer essa obra. Eles são projetistas. Então, o trabalho de um bom engenheiro vai economizar recursos, tempo, pessoal, né? Então, e vai fazer com que a obra saia da forma como o dono da obra quer. Deu para entender isso? Então, o projeto é a nossa antecipação ao resultado final. Para projetar o texto, eu tenho que ter noção do que eu quero escrever. Tem muita gente, e isso é muito errado e faz com que muita gente erre, né? Cometa diversos erros. Tem muito estudante que faz o texto na doida. Pega o papel, caneta, ai meu Deus, tema, ai meu Deus, textos base e começa a escrever. Tem muito estudante que utiliza a folha rascunho para um monte de rabisco. Não é esse o objetivo. A folha rascunho é para que ela seja um espelho da redação final. Entendeu? Ela vai ser um espelho da redação final. É simples. Ela ainda não é o teu projeto. Lá não é para ter rabisco. Lá é para ter o espelho da tua redação final. O projeto textual você vai fazer em outro local, que eu ainda vou dizer. Não se preocupa. Mas antes, mentaliza isso. Projetar o texto é antever a sua estrutura. É antever os seus elementos. Projetar o texto é prever como esse texto vai ficar no final dele. Ok? Escreve. Título da aula. A importância do projeto textual. O que é projeto textual? É a organização prévia dos elementos textuais. Escreve aí. Segundo ponto dessa aula. O que é projeto textual? É a organização prévia dos elementos textuais. Que elementos textuais? Aquilo que você vai utilizar para compor o teu texto final. Certo? Nós vamos perceber, eu vou falar hoje, quais são esses elementos, né, que você precisa pesquisar para trazer para o texto. Tá bom? Você já sabe de cara, né, que você vai precisar de argumentos, você vai precisar de repertórios, mas é só isso? Vamos ver. Projetar é antecipar-se ao texto, já pensando no texto final. Ok. O projeto textual ele tem três etapas. A velocidade com a qual você faz essas etapas vai determinar a qualidade final do teu texto. O nível de escrita que você tem. Primeira etapa, reunião de dados. Escreve aí. Etapas do projeto textual. Primeira etapa, reunião de dados. O que é reunir? O que é reunir? Eu estou precisando montar um time de futebol. Quando eu reúno, aí tem várias pessoas, né, em diversos locais que jogam bola. Mas o jogo vai ser em um determinado local. Então eu tenho que reunir essas pessoas de diferentes locais e trazer para o local do jogo. Então, reunir dados, presta atenção nessa palavra, ó, dados. Reunir dados
É a mesma coisa que reunir jogadores de futebol para um jogo específico. Eu vou andando na cidade, eu ligo e falo, ei, tu tá aí? Tá, beleza, vem pra cá. E aí o dado vem, o jogador vem. Só que, observa, eu não vou buscar jogadores de futebol em um clube de natação. Não vou buscar jogadores de futebol em um clube de tiro, né? Clube de tiro. Não vou buscar jogadores de futebol profissional em uma pelada. Por quê? Porque eu quero um jogo profissional. A reunião de dados, ela leva em consideração as fontes dos dados. Ela leva em consideração as fontes dos dados. Recentemente, essa semana, eu acredito, eu postei um videozinho no meu Reels ensinando a garimpar dados. E eu mostrei um site no qual vocês podem ter acesso a dados sobre segurança pública, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ensinei vocês, dentro do site, a encontrar as publicações que você vai precisar. Dê uma olhada lá. Só com o último relatório, só com o último anuário de segurança pública, você tem muitos dados para escrever redações sobre segurança pública. Inclusive, eu vou mandar para vocês um eixo só sobre segurança pública. Um eixo com temas só sobre segurança pública. E você vai ter que produzir essas redações, ok? Mas enfim, primeira etapa da reunião de dados. Primeira etapa do projeto textual. Reunião de dados. O que é que você precisa atentar nessa etapa? Qual é a fonte que eu irei utilizar? Qual é a fonte que eu irei utilizar? Se eu preciso de jogadores, eu vou onde? Eu vou nos times. Eu vou dar uma olhada, por exemplo, nos grupos de WhatsApp que tem jogadores. Eu vou perguntar para as pessoas, vocês conhecem jogadores de futebol? E eu vou direto nessas fontes. Para não correr o risco de encontrar, por exemplo, um nadador. O que ele vai fazer lá no jogo? Ok? Então, reunião de dados é a primeira etapa do projeto textual. Toma muito cuidado com as fontes desses dados. Nós não estamos falando de argumentação ainda, nós estamos falando de dados. Você precisa de dados para compor sua tese, você precisa de dados para compor sua contextualização, seu repertório sociocultural, sua argumentação, os fechamentos dos parágrafos, os fechamentos críticos dos parágrafos. Você precisa de dados para compor a sua conclusão, as soluções às problemáticas. Você precisa de dados. Esses dados são dados brutos, dados que você vai encontrar em fontes validadas. O que são fontes validadas? São fontes que passaram por um processo de validação. Validar algo é reconhecer a sua veridicidade, reconhecer que é verídica, né? Que aquilo é verídico. Então entenda, validar alguma coisa é tornar verídico, reconhecer, dar-lhe um status de verdadeiro, ok? A fonte do dado que você irá utilizar na sua redação tem que ser uma fonte verídica. Algumas vezes você vai precisar apresentar a fonte, você vai precisar dizer de onde vem a fonte. Principalmente quando você for utilizar estatísticas, dados estatísticos. Quando você for utilizar uma citação, você precisa dizer de quem você tirou. Tudo bem? Então, primeira etapa do projeto textual, reunião de dados. Onde é que você vai reunir dados para sua redação? Nas melhores fontes possíveis. Já falei para você que para você tomar cuidado com os textos base da tua redação. No Enem, utilizar os textos base não te dá mais de 120 na competência de argumentação. Você não consegue tirar mais do que 120. Então, se você tira 120 na C3, no Enem, é porque você está utilizando os textos base. Na UEMA, se você utilizar os textos base, a sua redação não passa de 7. E se você tirar 7 na redação, pode dar tchau para o vestibular. Você vai ter que tirar acima disso.
Tenho certeza disso. Tenha certeza disso. Principalmente se você quiser CFO, Direito, Medicina, esses cursos mais complicados para passar, mais concorridos, a redação acima de 9. Por favor, redação acima de 9. Sendo assim, os dados da redação não podem se limitar aos dados dos textos base. O que são os textos base? Se você está voando ainda, extraterrestre, chegou hoje na Terra. O que são esses textos base? São os textos que vêm junto com a redação, o tema da redação, no dia da prova, para que você tenha uma base do que a banca quer que você escreva. Você pode utilizá-los na UEMA. Eu solicito humildemente que você não faça isso. A UEMA quer saber se você leu. A UEMA quer saber se você tem bagagem. A UEMA quer saber se você consegue transformar o que você leu em informação. E aí entra a segunda etapa do projeto textual. A segunda etapa do projeto textual chama-se classificação dos dados. Classificação dos dados. Presta atenção. Gente, eu reuni todos os jogadores, né? Reuni num lugar só para que eles se preparassem para o jogo. Só que ali eu tenho volante, centro, lateral, goleiros, atacantes, zagueiros, e eu não sei quem é quem. Para montar o meu time, eu preciso saber o que cada jogador faz, o que cada dado é. Então eu vou agrupá-los, classificá-los nas suas funções. No teu texto você também vai fazer isso. E você vai classificar os teus dados da seguinte maneira. Anota. Primeira classificação de dados. Repertório de contextualização. Vão ser as informações que você vai utilizar na contextualização da tua redação, da tua introdução, nas duas primeiras linhas. Contextualização da introdução, duas primeiras linhas. É aquilo ali, ok? Essa é a primeira classificação. É como se eu dissesse, olha, você é zagueiro, vem para cá. Você também é zagueiro, vem para cá. Você também é zagueiro, vem para cá. Quando você estiver pesquisando dados, por exemplo, o tema é violência, exploração sexual de crianças no Brasil. Você vai pesquisar, vai ter muita coisa. Você vai encontrar casos reais, você vai encontrar pessoas que estudaram essa situação, você vai encontrar conceitos da psicologia, você vai encontrar conceitos antropológicos, você vai encontrar conceitos da segurança pública, você vai falar sobre a pena, você vai falar sobre a legislação penal, você vai encontrar todas essas informações. Você vai encontrar muita coisa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que você vai ter que agrupar essas informações para saber em que parte do texto você vai utilizá-las. Para que quando você for escrever o seu rascunho, você saiba onde vai estar cada informação. E não fique naquela, o que é que eu escrevo agora aqui? Meu Deus, como é que eu começo essa redação? Nossa, isso não dá. Isso para estudante pioneiro não dá. Não quero isso. Para que você fuja disso, nós vamos aprender a projetar o texto. Recapitulando, projeto textual é a minha antecipação aos elementos que eu irei utilizar no texto. Primeira etapa do projeto textual, reunião de dados. Reunião de dados. Preocupação que eu tenho que ter nessa etapa com as fontes desses dados. Certo? Segunda etapa, classificação dos dados. Quando eu classifico os dados, eu vou agrupá-los de acordo com os elementos da minha redação. O modelo básico da nossa redação, que é o modelo mais bem pontuado, é esse que eu estou ensinando para vocês. Contextualização temática. Contextualização temática. Não se preocupa porque a gente vai aprofundar nesse modelo ainda. Contextualização temática. Então, eu classifico as minhas informações logo, os meus dados em contextualização. Eu coloco lá 2, 3, 4 contextualizações diferentes, que vocês vão treinar isso. Segundo elemento do projeto textual,
obrigatório do texto, né, de classificação. Tese. Quais são as minhas teses? Quais são os meus pontos de vista? Qual é o meu ponto de vista com relação a isso? Não se preocupa, vou ensinar a fazer ponto de vista também. Hipóteses. O que fundamenta o meu ponto de vista? O que fundamenta o meu ponto de vista? Repertório sociocultural. O que, por exemplo, que os poetas falaram sobre isso, os músicos falaram sobre isso, os artistas falaram sobre isso, quais são as obras que falam sobre isso, o que aconteceu na história que fala sobre isso? Repertório sociocultural. O que a biologia, a física, a química, a geologia fala sobre esse conteúdo? Argumentação. O que aconteceu no mundo? O que aconteceu no mundo? Então, o que a gente estava falando? Cancelou aqui a gravação. O que a gente estava falando? É isso mesmo, é isso mesmo. Você precisa classificar essas informações, né? Esses dados que você encontrou, que você pesquisou, né? Nos diferentes grupos de informações que você vai ter que apresentar no texto. Então, contextualização temática, tese, hipóteses, repertório sociocultural, argumentação e possíveis soluções. Possíveis soluções às problemáticas que você vai apontar. Essa é a melhor forma de organizar os dados que você utilizou. Só que entenda, vocês já viram um texto, ou melhor, um time de futebol sem reserva? Já viram um time de futebol sem reserva? Não viram, né? Se vocês já não viram um time de futebol sem reserva, os seus textos eles também não podem ser pensados sem uma reserva de dados. Sendo assim, quando você vai projetar o seu texto, você tem que pensar, né, nesse texto como um conjunto de informações, né? E essas informações elas são retiradas de um grande grupo. A terceira etapa do teu projeto textual é a seleção dos dados para transformá-los em informações. Informações são dados selecionados e utilizados com uma função, com uma intenção. A tua intenção é convencer o teu leitor. Então você não vai utilizar qualquer dado. Você encontrou diversos dados, você classificou, aquilo ali pode ser uma contextualização, aquela pode ser minha tese, aquela pode ser minhas hipóteses, aquela ali pode ser um repertório sociocultural, mas você leu os textos base. Então você tem uma ideia do que a banca quer. Você tem uma ideia do que a banca quer. Você sabe para onde a banca quer que você vá. O tema já te dá uma base de para onde a banca quer que você vá. Então, não vai utilizar qualquer informação. Logo lá na reunião, você já vai reunir informações, já vai reunir dados, voltados para isso. Só que na classificação, né, você vai ter mais dados do que informações que você precisa. Deixa eu te mostrar quantas informações você precisa. Contextualização, tese, hipóteses, o teu... Meu nome? O teu... Esqueci o nome! Tópico frasal, porra! O teu tópico frasal vai utilizar essa mesma informação aqui, que é a hipótese, e essa informação aqui, que é a tese. Então, até agora, você só precisou de 4 informações. Repertório sociocultural, 5. Argumentação, 6. Repertório sociocultural, 7. Argumentação, 8. Conclusão, você vai ter fechamentos. Esses fechamentos aqui podem ser genéricos ou podem não ser. Mas eu vou colocar 10, porque pode não ser genérico. Então, você pode procurar informações de fechamento das problemáticas que você apresentou aqui. Você só precisa de 10 informações no teu texto. O restante é artifício textual que você vai utilizar para compor as frases. Só isso.
Só isso. Pra você ter uma ideia. Não é difícil, cara. Não é difícil. Você só precisa saber como reunir todas essas informações, como agrupá-las da melhor maneira possível e de que forma selecioná-las. Como é que eu seleciono um time? Como é que eu seleciono um jogador para estar no time principal? Habilidade. Se ele não estiver com cartão amarelo, né? E se ele estiver na minha estratégia de jogo. Se ele estiver na minha estratégia. Por quê? Porque quando eu vou montar meu time para o jogo, eu analiso o time que com o qual eu vou jogar. Se é um time que vem muito para cima, se é um time que ataca muito, eu preciso de quê? Eu preciso de pelo menos 2 pontas lá. Por quê? Porque o time deles vem muito para frente. E eu preciso de um cara central aqui fazendo os lançamentos. Por quê? Porque se o time vem muito para frente, ele costuma perder bola aqui no centro de campo. Se ele perde bola aqui no centro de campo, estou dando uma aula de futebol, né, para vocês. Se ele perde bola aqui no centro de campo, ele vem com pelo menos 5, 6 homens para frente. Então lá atrás eu tenho que ter pelo menos 2 rápidos para fazer o avanço, né, com pelo menos um ponta. E aí, tudo isso é estratégia. Eu tenho que ter ponta, eu tenho que ter pelo menos 2 atacantes, eu tenho que ter 2 bons centroavantes. Não basta esses caras serem bons. Eu tenho que saber se ele vai estar na minha estratégia. Não basta o dado da tua redação ser um dado bom. Tem que saber se ele está dentro da tua estratégia argumentativa. O que é que você quer fazer? Onde é que você quer chegar? Quem é que vai dizer isso? A tua tese. Então, saber criticar uma temática, saber analisar uma temática é importantíssimo. Saber analisar uma temática é importantíssimo. Nesse sentido, eu quero que vocês ainda, né, comigo, que a gente tenha um encontro, esse encontro vai ter que ser ao vivo, lógico, para que a gente analise temáticas. E a gente vai ter que fazer isso. Por quê? Porque eu preciso que vocês desenvolvam um senso crítico mais aguçado para a redação, ok? Então vocês precisam saber como analisar as temáticas, como criticar essas temáticas para escolher a melhor estratégia argumentativa. Nem toda estratégia argumentativa vai servir para aquela temática, ok? Então presta muita atenção nisso. Sendo assim, se você já sabe de que forma selecionar esses dados, você vai ter que levar em consideração que nesse processo de seleção, você já vai entendendo onde você vai colocar essas informações. Então, quando você seleciona os dados, você já vai montando o teu esqueleto de texto. Professor, como é que faz isso na prática? Reunião de dados, né? Nos estudos prévios, reunião de dados, nos estudos prévios. Primeira coisa que você precisa, fontes. Onde é que você está buscando seus dados? E fonte não é Google. O Google não é fonte. O Google é um buscador. Ele vai te ajudar apontando as fontes, certo? Então, o Google faz o que você tem que fazer na primeira parte do projeto textual, que é reunir dados buscando nas fontes, certo? Cada eixo temático tem que ter pelo menos uma fonte sua de utilização. Qual é a sua fonte? Qual a fonte que você utiliza, por exemplo, para questões, para redações que envolvam saúde pública? Onde é que você busca? Onde é que você busca informações sobre saúde mental? Onde você busca informações acerca de trabalho escravo? Como é que você faz? Quais são as suas fontes de dados? Vocês não precisam memorizar um infinito de informações. Vocês só precisam ter noção de onde essas informações estão. Por exemplo, quem já citou o Instituto ICMBio em uma redação sobre meio ambiente? Qual a importância do Instituto Chico Mendes?
Quem foi Chico Mendes? Vocês estão conseguindo entender o que é qual a importância dessa fonte de dados? Então, projetar o texto é levar em consideração tudo isso. Levar em consideração tudo isso. A reunião textual, a reunião de dados, na prática, ela se dá em duas situações. Na primeira situação, estudos prévios. Como é que você vai fazer, por exemplo, para escrever uma reunião sobre segurança pública? Você vai pesquisar Fórum Brasileiro de Segurança Pública, site do Ministério da Defesa, site do Ministério Relações Internacionais também tem, sites da Polícia Federal, sites relacionados, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp. Todas as fontes relacionadas à temática segurança pública. Ok? Você tem que ter lido alguma coisa nesse sentido. Tem que ler alguma coisa nessas fontes. Estudar, nossa aula, por exemplo, é dia de quinta-feira. Toda quinta-feira a gente tem uma aula sobre alguma coisa. Hoje estamos falando sobre projeto textual. Porém, você não pode estudar redação somente na minha aula. Você tem que dedicar um momento para fazer os teus repertórios, para fazer os teus bancos de dados, para fazer a tua trouxinha de informações, para alimentar os teus cadernos temáticos. Isso é extremamente importante. A outra situação na qual você vai ter que projetar o texto é no dia da prova. No dia da prova o texto não vai surgir, brotar do nada. Você vai ter que projetá-lo. Projetar o texto no dia da prova é um pouco mais complicado do que antes. Porque você não vai ter acesso. Você não vai ter pesquisa, pai. Então, de onde é que você vai tirar? Da tua experiência de escrita e leitura anterior. Anteriormente, você vai ter que ter tido experiências de escrita e leitura. Por isso que é importante escrever os teus cadernos de repertório. Não tem para onde correr. Precisa escrever os cadernos de repertório, ok? Sendo assim, no dia da prova, como fazer um bom projeto textual? E de forma rápida. Primeiro passo: ler o tema. Ler o tema. Quando eu falo ler o tema, é entender palavra por palavra o que o tema quer dizer. É você conseguir compreender o que o tema quer dizer. Quando você lê o tema, a primeira coisa que você faz é escrever a tua tese. Não lê ainda os textos base. Escreve a tua tese. Responda a pergunta: o que eu penso disso? O que eu acho sobre isso? Responda. Dê o seu ponto de vista. Fale que é um problema. Fale que gera problema. Fale que gera prejuízo social. Diga, por exemplo, que a exploração sexual de crianças e adolescentes destrói gerações. Olha só, teu ponto de vista. Pode não ser o meu. Entendeu? Primeira coisa é isso. Agora, fale sobre esse tema. Fale sobre esse tema. Contextualize. Não leia o texto base ainda. O tema está lá, exploração sexual de crianças e adolescentes. Faça um comentário acerca desse tema. Um comentário expositivo acerca desse tema. O Brasil é assolado por uma cultura
de exploração sexual de crianças e adolescentes. Só estou comentando o tema. Essa realidade acarreta em traumas para toda a sociedade, para toda uma geração. Agora eu vou falar por que eu penso isso. Isso se dá porque a infância é perdida. E muitas crianças, muitas vítimas, não possuem o devido amparo, apoio, cuidado. Já montei minha introdução. Projetar o texto é saber o que escrever nos locais adequados. Legal, né? Se você treinar bem, projetar o texto de forma prévia, no momento da prova, você consegue organizar as suas informações. Você sabe o que você precisa escrever em cada uma. E aí, sabe o que vai acontecer? Professor, não tenho nenhum repertório sociocultural. Dá uma lida lá nos textos base agora. Os textos base são repertórios socioculturais e são argumentações. Não é para utilizá-los, não utilize-os. Mas, por exemplo, pode ser que você lembre de um outro autor. Pode ser que você lembre de uma outra fonte. Pode ser que você lembre de uma outra pesquisa, se você tiver lido o suficiente antes. Ai, professor, não li o suficiente antes. Para não zerar a redação, aí você parafraseia os textos básicos. Acontece. Mas aí a redação vai ficar um pouquinho michuruca. Ok? Na hora da prova, relembrando, projetar o texto é um pouco mais complicado porque você não vai ter consulta. Mas, qual a primeira fase desse projeto textual na hora da prova? Leitura do tema para a sua compreensão. Veja quais são as palavras-chave do tema. Veja quais são as palavras-chave. Utilize-as. Utilize essas palavras-chave. Utilize as palavras-chave na sua tese. Utilize as palavras-chave na contextualização. Utilize as palavras-chave lá na argumentação. Utilize as palavras-chave em todo o texto para que você apresente um texto com coerência. Um texto que atenda ao tema. Ok? O segundo ponto de projetar esse texto na redação é: apresente o seu ponto de vista sem ler os textos base. Apresente o ponto de vista sem ler os textos base. Faça a introdução sem ler os textos base. Por quê? Porque aí você, na introdução, você já consegue ativar o teu cérebro para tudo que você conhece acerca do tema. Somente depois disso, vai para os textos base para ter uma ideia, uma noção de argumentação e de repertório sociocultural. Ok? Não vacila. Isso é para ser feito na folha de rascunho? Isso é para ser feito onde, meu povo? Em todo o restante branquinho que tiver na prova. A prova ela vai vir com uma folhinha em branco lá no final. Utilize essa folha em branco para o teu projeto textual. Por quê? Porque você vai colocar em tópicos. Tópicos. Cada um dos elementos. Primeiro tópico. Contextualização temática. Aí você vai falar lá, vai escrever uma mini frase da frase que você vai escrever lá no rascunho. Ou você pode escrever já a frase, como que ela vai ficar lá. Porque quando você passar do projeto para o rascunho, você já vai fazer a primeira revisão textual. E já vai corrigir algumas coisas. Escreve a primeira frase na frente, escreve a segunda frase, escreve, por tópicos. Deixe para
organizar coesão, coerência, concordância na passagem para o rascunho. O rascunho é um texto completo, não são pedaços de texto, é o texto completo, ok? Então, no texto rascunho, você já vai ter a ideia do texto final. Para isso, você tem que fazer o projeto textual nas folhinhas brancas, passar para rascunho, fazendo a revisão e a correção, para depois você ter uma maior facilidade em passar para a folha final. A melhor maneira é essa, ok? Revisando, o que é projeto textual? É a antecipação dos elementos que comporão o meu texto. Quais são as fases do projeto textual, as etapas? Reunião de dados, né? E você precisa se preocupar com as fontes desses dados. Classificação dos dados, você vai dizer o que é cada dado. Faça isso em uma listinha. Seleção dos dados, você vai pegar somente os dados mais fortes, mais tops, para colocar no seu rascunho, ok? Existem dois momentos nos quais você poderá fazer o projeto do texto. Dois momentos. Anteriormente à prova, nos seus estudos prévios, dentro dos cursos, e aí você vai ter os seus cadernos de repertório, ok? E no dia da prova. No dia da prova, isso tem que ser muito rápido. Então, cara, vai demorar no máximo 10 minutos. Para que você teça o seu ponto de vista, fale sobre o tema e apresente duas hipóteses acerca do teu ponto de vista. Ok? E aí você já vai selecionar os repertórios que você vai utilizar, os argumentos e as soluções para os problemas que possam surgir na temática. Ok? O projeto textual é isso, de boa. E o que você vai fazer? Desafio 1. Fazer o desafio 1. Está lá na sala virtual. Você vai fazer o desafio 1 e vai me mandar o desafio 1. Tudo bem? Você pode fazer em qualquer papel, qualquer folha. Não precisa imprimir aquela folha oficial. Ok? Desafio para essa semana. Estou orando por você. Eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido se você cumprir, né, o nosso método na jornada textual. Um grande abraço e até a próxima aula. Espero que ao vivo.